No instante em que meu filho jogou minha mala na varanda da frente, percebi que 12 anos de silêncio estavam prestes a se tornar o melhor investimento da minha vida. Fiquei ali, de vestido alinhado de domingo, vendo meu próprio sangue me trancar do lado de fora como se eu fosse resto de feira. Mal sabiam eles que aquele lixo estava prestes a valer 8 milhões de reais. Se você está me ouvindo, aproveita e já se inscreve no canal e me conta de onde está assistindo. Agora, senta que eu vou contar como uma senhora de 60 anos passou de sem-teto a dona da mansão mais luxuosa dos Jardins. Porque, querida, vingança não é servida fria, não. É servida com acompanhamento de puro sucesso, sem conservantes nem aditivos. Meu nome é Maria das Dores Almeida, mas pode me chamar de Mari. Aos 72 anos, aprendi que não existe nada melhor do que provar que estavam errados sobre você. Melhor ainda é ver quem duvidou se arrepender. E olha, meu filho Rogério e a esposa dele, Patrícia, me deram bastante material para provar. Foi em 15 de outubro de 2012 que meu mundo virou de cabeça para baixo. Eu estava morando com eles havia uns 3 meses, depois da morte do meu marido. Ajudava a cuidar dos 2 filhos deles, Camila e Gustavo, enquanto pensava no que fazer da minha vida. O dinheiro do seguro não era lá grande coisa, mas eu acreditava que família devia se apoiar nos momentos difíceis. Mãe, a gente precisa conversar, disse Rogério naquela manhã com uma frieza que eu nunca tinha visto nele. Patrícia estava atrás, de braços cruzados, com aquela cara de superioridade que dá vontade de bater com uma panela de pressão na pia, só de raiva. Aos 33 anos, ela tinha uma beleza daquelas que corta igual faca tramontina, só que sem cabo. "O que foi, querido?" perguntei, colocando minha xícara de café na bancada de granito, que, aliás, eu ajudei a pagar com meu suado dinheiro da aposentadoria. "Esse arranjo não está mais dando certo", disparou Patrícia, se adiantando, como se fosse dona da conversa, o que aparentemente era mesmo. "Você é muito presa aos seus costumes, Mari. As crianças já nem sabem quem manda na casa." Olhei para Rogério esperando que ele me defendesse. Afinal, fui eu que o criei sozinha depois que o pai sumiu quando ele tinha 8 anos. Mas ele desviou o olhar, como se eu fosse uma pedinte na porta do metrô. "E eu vou para onde?" perguntei num fio de voz. "Não é mais problema nosso", respondeu Patrícia, dando ombros, como quem diz, "se vira." 20 minutos depois, minha vida estava reduzida a 2 malas e uma caixa de papelão. 60 anos de lembranças espremidos no que eu conseguia carregar. O resto, Patrícia anunciou alegremente, iria para doação, como se estivesse fazendo uma boa ação. "Não dificulta as coisas, mãe", murmurou Rogério, largando minhas malas na varanda. Por um instante, vi o menininho que chorava quando eu saía para trabalhar. Mas aí Patrícia apareceu ao lado dele e o rosto dele voltou a ficar duro. O táxi chegou junto com as primeiras gotas de chuva. Entrei sem olhar para trás, não porque fosse forte, mas porque estava destroçada. Pela janela vi Patrícia já pensando em redecorar o quarto que eu ocupava. Eu tinha R$ 847 na bolsa, nenhum emprego e lugar nenhum para ir. O que eu não sabia é que aquela humilhação seria o combustível da maior virada da minha vida. O Hotel Estrela na Marginal Tietê virou meu lar pelas 6 semanas seguintes. Glamouroso? Só se for no nome. R$ 43 por noite por um quarto que cheirava a desinfetante barato e sonhos quebrados. Mas tinha teto e chave na porta, e depois de ser descartada como lixo, aquilo até parecia um upgrade. O recepcionista, seu Orlando, teve pena de mim já na primeira semana. "A senhora não tem cara dos hóspedes que costumam aparecer por aqui", disse ele baixinho, empurrando uma toalha extra pelo balcão. A maioria da clientela era gente da obra, ou então quem estava se escondendo de alguma coisa. Eu só me escondia da verdade. Meu próprio filho tinha me descartado. As primeiras manhãs foram as piores. Eu acordava naquela cama estreita, esquecia por um instante onde estava e logo a realidade vinha como um tapa. Sem o riso dos netos, sem café da manhã em família, só eu e um ar-condicionado barulhento que parecia motor de Kombi engasgando.
Mas Patrícia e Rogério esqueceram de um detalhe. Eu não sou do tipo que fica caída no chão. Nunca fui. Quando o Rogério era pequeno e a gente não tinha nada, eu me virava em 3 empregos. Limpava escritório à noite, atendia no comércio de dia e passava a roupa nos fins de semana. Sobrevivência nunca foi novidade para mim. Eu só tinha esquecido o quanto eu era boa nisso. Comecei indo à biblioteca todo santo dia. Internet grátis, ar-condicionado grátis e, mais importante, acesso às listas de empregos. Aos 60 anos, ninguém fazia fila para me contratar. Mas eu não queria esmola, queria oportunidade. Foi aí que conheci Helena Moreira, dona do Viveiro Moreira. Na minha 4ª entrevista naquela semana, ela, com as mãos cheias de terra e jeito sério, perguntou: "Tem experiência em contabilidade?" 20 anos, respondi. Eu cuidava das finanças da empresa de construção do meu falecido marido. O que não contei é que em 10 minutos no escritório dela, já tinha visto pelo menos 3 jeitos de economizar dinheiro. Estoque bagunçado, fornecedores cobrando caro demais, preços parados em 2008. O salário não é alto, viu? R$ 15 a hora, meio período, avisou. Quando começo? Respondi sem pensar. Meu primeiro pagamento foi de R$ 240 e eu tratei como prêmio da Mega Sena. Depois de 6 semanas vendo minhas economias escorrerem pelo ralo, ganhar dinheiro de novo foi como respirar depois de quase se afogar. Aos poucos, o quarto do hotel foi virando lar. Comprei uma cafeteira, pendurei umas fotos de família e até me dei ao luxo de uma plantinha no parapeito da janela. Se essa era a minha vida agora, eu ia vivê-la com dignidade. 3 meses depois, veio a primeira grande descoberta. Helena Moreira estava jogando fora milhares de reais em plantas todo santo dia. Tudo o que sobrava no fim da temporada ia direto para o lixo. É assim que funciona o negócio, disse ela, dando de ombros, como quem aceita a fila de banco em dia de pagamento. Mas eu enxerguei outra coisa, eu vi oportunidade. E o que a senhora pretende fazer com essas plantas mortas? Perguntou Helena, me encarando como se eu tivesse sugerido vender lágrima de unicórnio engarrafada. Elas não estão mortas, só dormindo. Com um pouco de cuidado, a maioria pode ser recuperada e revendida na próxima temporada. Naquele 8º mês da minha nova vida, eu já tinha saído do Hotel Estrela e me mudado para um microapartamento em cima da pizzaria paulistana. O aluguel era de R$ 650 e me sobravam 50 para todo o resto, incluindo compras. Era apertado, mas era meu. Ali ninguém podia me botar para fora dizendo que eu era apegada demais aos meus hábitos. Helena me deixou levar 3 caminhões cheios de plantas mortas naquele novembro. Talvez ela achasse que eu ia desistir e aprender uma lição sobre negócios. O que eu aprendi mesmo foi que eu tinha um talento escondido. Meu estúdio virou uma estufa improvisada. Cada parapeito de janela, cada cantinho disponível estava tomado por vasos e floreiras. Eu pesquisava na biblioteca, via vídeos no YouTube e passava as noites cuidando de galhos secos e folhas caídas, trazendo-os de volta à vida. Os vizinhos achavam que eu era maluca. A Tóxico, do andar de baixo, sempre perguntava se eu estava montando algum esquema clandestino. Muita planta, resmungava, balançando a cabeça sempre que me via subir com mais um vaso. Mas em fevereiro, a mágica começou. Brotos verdes surgindo, flores aparecendo. Meu minúsculo apartamento virou uma verdadeira selva. Eu tinha mais de 200 plantas e umas 150 não só vivas, mas exuberantes. "Mari, pelo amor de Deus, o que você fez?" engasgou Helena quando eu levei o primeiro lote de volta para o Viveiro Moreira em março. "Tão melhores do que quando chegaram novas." Eu disse que não estavam mortas, respondi, tentando segurar o sorriso. Por dentro eu dava piruetas de felicidade. Não era só provar que eu tinha razão, era descobrir um talento que finalmente rendia dinheiro. Helena comprou de volta todas as plantas pela metade do preço de varejo. Em uma tacada, ganhei R$ 847, mais do que o meu primeiro mês inteiro de salário. Mas o mais importante é que eu tinha reencontrado um propósito.
No ano seguinte, fechamos o acordo de vez. Ela me passava tudo que não vendia, eu reabilitava no inverno e a gente dividia os lucros na primavera. Não era um império, mas era meu. A fofoca correu rápido na comunidade de jardinagem. Aquela senhora do viveiro Moreira dá vida até em galho seco, diziam. Logo outros viveiros começaram a me procurar. No final do segundo ano, eu já ganhava mais com as plantas do que como contadora. Também me mudei para um apartamento maior com uma varanda de verdade e transformei parte do estacionamento da pizzaria paulistana numa estufa improvisada, com a bênção do dono, claro. E sabe a melhor parte? Cada planta recuperada era uma lembrança viva de que ser descartada não significa ser inútil. Algumas coisas só precisam de cuidado, atenção e alguém que enxergue potencial. Rogério e Patrícia me jogaram fora achando que eu ia definhar. No lugar disso, eu estava criando raízes num terreno que eles jamais imaginaram. No terceiro ano, deixei de pensar pequeno. Eu já tinha uma lista de espera de viveiros querendo que eu salvasse as suas plantas em liquidação. O negócio caseiro estava bombando. O dono do prédio, inclusive, começou a cobrar taxa extra por causa da água escorrendo das plantas, e o pessoal da pizzaria já não aguentava mais cliente perguntando se podiam comprar aquelas belezuras que ocupavam o estacionamento. Você precisa de um espaço de verdade, disse Helena Moreira durante um dos nossos cafés no bairro dos Jardins. E precisa pensar além de apenas salvar plantas. Ela estava certa. Mas pensar grande exigia dinheiro, e esse era justamente o que eu não tinha. Minha poupança tinha chegado a cerca de R$ 15.000, o que parecia uma fortuna para quem começou do zero, mas estava longe de bancar um ponto comercial. Foi então que conheci Cláudia Fernandes, no Centro de Apoio a Pequenos Negócios. A Cláudia era daquelas mulheres que enxergam potencial de longe, tipo radar de mãe quando a gente tenta mentir. Você não está no ramo de reabilitação de plantas, me disse depois de olhar meus números. Você está no ramo de transformar lixo em lucro. E essa conversa era outra, totalmente diferente. Ela me ajudou a perceber o que eu não conseguia enxergar. Eu não estava só salvando plantas, estava resolvendo um baita problema do setor. Viveiros e lojas de jardinagem jogavam fora, todo ano, milhões em estoque encalhado, porque não sabiam lidar direito com a liquidação de fim de temporada. E se você franqueasse esse processo, sugeriu Cláudia. Ensine outros a fazer o mesmo que você, cobre uma parte dos lucros e expanda pelo país. A ideia me assustava e empolgava ao mesmo tempo. Eu, uma mulher de 63 anos que tinha sido sem teto 3 anos antes, pensando em administrar um negócio nacional, era surreal, mas os números que ela mostrou eram bons demais para ignorar. Passamos 6 meses lapidando o plano. Comecei alugando uma instalação adequada nos jardins, aperfeiçoei o processo de recuperação, documentei tudo e aí partimos para o licenciamento. O pedido de empréstimo, com suas 47 páginas, quase me fez desistir 3 vezes, mas a Cláudia não me deixou pular fora. Me pressionava em cada parte, me lembrando que aquilo não era só um hobby de maluca por plantas, e sim uma solução real para um problema real. Na entrevista final, a senhora Almeida, a agente de crédito, me disse: "Suas projeções financeiras parecem otimistas." Respirei fundo e respondi com a calma de quem já provou que pode surpreender: "Senhora, há 3 anos eu morava em um quarto de hotel com menos de R$ 1.000. No ano passado, transformei R$ 50.000 em plantas mortas em mais de R$ 200.000 de receita. Acho que meus resultados falam por si só." A aprovação do empréstimo de R$ 150.000 saiu numa terça-feira de março. Assinei os papéis no escritório da Cláudia, tremendo só de pensar que agora eu era responsável por mais dinheiro do que jamais imaginei. Em 6 meses, aluguei um galpão de mais de 400 metros quadrados nos arredores da cidade, contratei 2 funcionários de meio período e fechei contrato com 15 viveiros em 3 estados. Assim nasceu a Renova Verde, porque tudo merece uma segunda chance. A ironia não me escapava. Meu próprio filho tinha me descartado como se eu fosse inútil.
E agora eu construía um império justamente mostrando que nada é descartável se você enxerga o potencial escondido. No 5º ano, a Renova Verde já tinha voado muito além do que eu sonhava. Estávamos presentes em 12 estados, com 47 operadores licenciados, e eu acabava de assinar contrato de consultoria com a sede regional da Leroy Merlin. A mulher que foi jogada fora como entulho agora era convidada para reuniões corporativas. Senhora Almeida, sua história é exatamente o que nosso setor precisa ouvir, disse Carlos Tanaka, diretor de sustentabilidade da rede, durante uma visita. Transformar lixo em lucro e ainda ajudar o meio ambiente. Esse é o futuro do varejo. Sorri educadamente, ainda me acostumando a ser tratada como especialista em vez de peso morto. Não foi fácil. Foram muitos dias de 18 horas, experimentos fracassados e momentos de dúvida. Mas cada tropeço me ensinava sobre negócios, sobre mim mesma e sobre do que eu realmente era capaz. Minha vida pessoal também tinha dado uma guinada. Me mudei para um belo apartamento de 2 quartos nos Jardins, com direito a um jardim particular onde eu testava novas técnicas. Fiz amigos de verdade, não aquelas amizades de conveniência. E meu clube do livro semanal com a Cláudia e outras 3 mulheres virou o ponto alto da minha agenda. O sucesso financeiro era quase inacreditável até para mim. A Renova Verde gerava mais de 2 milhões de reais anuais e meu patrimônio já passava da casa dos 7 dígitos. Mas eu não acompanhava números só por dinheiro. Para mim, eles representavam independência. Você já pensou em expandir internacionalmente? Perguntou o Dr. Renato Farias, meu advogado, durante uma reunião trimestral. Temos recebido consultas do Canadá e do Reino Unido. Um passo de cada vez, respondi, embora a ideia fosse tentadora. Já estava pensando na próxima fase. Aprendi que há oportunidades escondidas à vista de todos, só precisa saber onde procurar. Comecei a investir em outros pequenos negócios, aplicando o mesmo princípio de enxergar potencial esquecido e fazê-lo florescer. Mas a maior alegria vinha das vitórias pessoais, como quando contratei o jovem Felipe Santos, de 19 anos, desacreditado por todos, mas com um dom natural para plantas. Ou quando a própria Helena, que me dera a primeira oportunidade, vendeu seu viveiro e se tornou minha franqueada na Flórida. Você mudou minha visão do que é possível, ela me disse no dia da festa de despedida. Ver você construir isso do nada inspirou metade das mulheres desta cidade a se arriscar. Comecei a registrar lições em um diário não só para futuras funcionárias, mas também para me lembrar: nunca deixe ninguém definir o seu valor. Rogério e Patrícia decidiram que eu era inútil, um peso que eles não podiam carregar. Me jogaram fora sem pensar 2 vezes, e o que não sabiam era que tinham acabado de me dar a motivação que eu precisava para me tornar algo que jamais imaginaram. Cada contrato, cada inauguração, cada vitória era uma prova de que eles estavam redondamente enganados. E, sinceramente, eu estava apenas começando. A busca por uma casa começou como uma necessidade prática, mas virou um ato de vingança elegante. Depois de 5 anos em apartamento, eu precisava de mais espaço para os meus negócios e investimentos. O que encontrei foi a maneira perfeita de mostrar para São Paulo que Maria das Dores Almeida não era mais alguém descartável. A mansão da família Prado? Repetiu Viviane Prado, minha corretora, quando mencionei o imóvel. Mari, essa casa não está à venda há 40 anos. É o endereço mais prestigiado do bairro dos Jardins. Jardins. O bairro que Rogério e Patrícia sempre sonharam em viver, mas nunca conseguiram pagar. Aquele mesmo onde passeavam de carro nos domingos, sonhando acordados, enquanto moravam na casinha apertada pela qual me chutaram para bancar a hipoteca. Tá à venda? Perguntei direto. Bom, sim, mas... Viviane hesitou. O preço é de mais de 4 milhões de reais. Vamos ver, respondi com calma. A mansão era tudo que eu esperava e muito mais.
Mais de 11.000 metros quadrados de arquitetura impecável distribuídos em mais de 3 hectares de jardins, suíte master com lareira, biblioteca de mogno, cozinha de chefe de restaurante e até um conservatório que parecia uma estufa de luxo. Mas o detalhe que me conquistou de vez foi a vista da janela do quarto. Dava para enxergar todo o bairro, inclusive a rua modesta onde Rogério e Patrícia viviam. Eu acordaria todos os dias, literalmente olhando para baixo, para aqueles que me desprezaram. Os vendedores estão motivados, explicou Viviane. Já se mudaram para a Flórida e querem fechar rápido. Oferta à vista. 3.800.000. Fechamos em 2 semanas. Viviane quase deixou a pasta cair. Mari, você tem certeza? É um compromisso gigante. Eu tinha. A Renova Verde dava lucro suficiente para bancar a hipoteca, e meus investimentos já cobriam a entrada sem mexer na empresa. Mais que isso, eu podia pagar porque tinha conquistado cada centavo com trabalho duro. 6 horas depois, os vendedores aceitaram. 2 semanas mais tarde, eu entrava pelo hall gigantesco da minha nova casa, segurando as chaves e rindo sozinha do absurdo da vida. 6 anos antes, eu dormia em um quarto de motel barato na Marginal Tietê. Agora, era dona da casa mais cara dos jardins. Meus móveis pareciam de brinquedo dentro daqueles salões, mas era um problema que eu estava feliz em resolver. Na primeira noite, sentei no deck dos fundos, assisti ao pôr do sol tingir o céu de rosa e dourado sobre meus 3 hectares de terreno e pensei, é assim que a vingança fica bonita. O silêncio era profundo, sem buzina, sem vizinho gritando, só paz e a satisfação de um objetivo alcançado. Foi quando o meu celular vibrou com uma mensagem da Cláudia. Eu tinha visto a notícia da transferência imobiliária estampada no jornal. Mulher poderosa conquista mansão nos Jardins. E ainda anunciavam festa com champanhe para o fim de semana. Sorri ao digitar a resposta. Traga coisa boa, estamos brindando a novos começos. O que eu não escrevi, mas pensei foi: alguns recomeços só acontecem depois de finais inevitáveis. E eu já sentia que o fim da minha relação com Rogério e Patrícia estava prestes a virar um espetáculo digno de novela da Globo. Amanhã eu começaria o processo de mobiliar minha nova vida, mas naquela noite eu só queria aproveitar a vista do topo. A campainha tocou às 9h17 de um sábado. Exatamente um dia depois da notícia sair no jornal local. Eu estava na minha cozinha, novinha em folha, ainda tentando lembrar em qual armário tinha guardado as canecas de café, quando ouvi aquele tandã inconfundível ecoando pelo meu hall de entrada de mármore. Olhei pelo monitor de segurança, porque sim, minha casa parecia mais segura que a sala de cofre do Banco Central. E lá estavam eles, parados na minha varanda, com cara de vendedor de internet, batendo de porta em porta. Rogério parecia mais envelhecido, os cabelos já grisalhos nas têmporas, usando calça caque e camisa polo que gritava, pai de fim de semana forçado. Patrícia, ao lado, vestia um jeans de grife e um blazer que provavelmente custava mais que meu primeiro aluguel no estúdio, em cima da pizzaria paulistana. Atrás deles, 2 adolescentes que eu quase não reconheci. Camila, agora com 16 anos, herdara os traços bonitos da mãe, mas felizmente não a frieza nos olhos. Gustavo, com 14, lembrava uma versão mais alta do Rogério da época em que ele ainda fazia cabaninha com lençol e me trazia dentes de leão do quintal. Caminhei até a porta, os pés descalços deslizando no piso aquecido. 6 anos sem sinal de vida e eles surgem justo um dia depois de descobrirem que eu fiquei rica. A pontualidade era tão previsível que até dava para rir. Ora! Abri a porta, mas deixei a tela fechada. Rogério, Patrícia, crianças, quase estranhos. Meu olhar percorreu cada detalhe. A maquiagem bem medida de Patrícia, o jeito nervoso de Rogério. A que devo essa visita inesperada? A voz do Rogério saiu meio falha. Mãe, nós vimos no jornal sobre a casa, queríamos parabenizá-la. Que consideração, hein? Respondi, sem convidar para entrar. Parabéns entregues e então?
Patrícia avançou com aquele sorriso falso que eu conhecia de longe. Mãe Marie, sabemos que as coisas terminaram mal. Tivemos tempo para refletir e entendemos que lidamos de forma errada. Errada, é? Repeti devagar. É assim que vocês chamam agora? Camila se remexeu atrás dos pais e soltou sem maldade. Vovó Marie, quase não me lembro da senhora, mas a mamãe disse que a senhora fazia biscoitos de chocolate maravilhosos. Aquilo me doeu mais do que qualquer desculpa ensaiada. Ela tinha razão. Não se lembrava porque roubaram de mim 6 anos da infância dela. 6 anos de aniversários, peças de escola, histórias antes de dormir. Eu fazia uns biscoitos bons, sim, antes de me jogarem fora como quem descarta lixo. Mãe, por favor, Rogério implorou. Podemos entrar, conversar. Conversar sobre o que exatamente? O sorriso de Patrícia desapareceu, deixando a calculista de sempre transparecer. Somos família, Mari, e família deve se manter unida, ainda mais quando... Ela gesticulou para a mansão atrás de mim. Quando há espaço para todos. Ah, lá estava o verdadeiro motivo, espaço para todos. Que conveniente essa súbita lembrança de laços familiares, justo agora que tenho 1.110 metros quadrados para respirar. Isso não é justo, mãe, disse Rogério, mas os olhos dele já corriam para cada detalhe visível da sala. Sentimos sua falta, as crianças sentiram a falta da avó. Eu ri de verdade, da cara de pau. Sentiram minha falta. Rogério, meu querido, você me expulsou de casa, com 2 malas e uma caixa de papelão. A Patrícia me disse que eu era um peso e que minha vida não era mais problema de vocês. E agora, sentem falta. O silêncio ficou pesado até Gustavo perguntar, confuso. Pai, do que ela está falando? Abri a porta e me afastei. Pois bem, já que vocês querem tanto essa reunião de família, entrem. Conduzi-os pelo hall com lustre de cristal, escadaria de mármore e sala de estar de janelas enormes com vista para o jardim. Vi os olhos deles brilharem diante do papel de parede de seda, os tapetes persas e as obras de arte que valiam mais que um carro zero. Uau! Olha a piscina, mãe! Disse Gustavo encantado. Patrícia, com aquele olhar calculista, quase media a metragem mentalmente. É bem grande para uma pessoa só, não acha? Grande não, perfeito. Respondi, me acomodando na poltrona azul marinho. Descobri que gosto de espaço para respirar. Rogério se sentou na beira do sofá, como quem tem medo de sujar o tecido. Mãe, sobre o que aconteceu há 6 anos, estávamos pressionados. Hipoteca nova, trabalho instável, Patrícia com 2 filhos pequenos. Então a solução foi jogar sua mãe viúva na rua, completei. Lógico. Achamos que a senhora daria um jeito, justificou Patrícia. Vocês nunca se preocuparam em verificar, rebati. Camila encarava uma foto antiga sobre a mesa lateral. Rogério, ainda menino, sentado no meu colo enquanto eu lia uma história. Pai, olha você pequenininho! Foi logo depois que o seu avô faleceu, expliquei a ela. O seu pai e eu vivemos sozinhos por 10 anos. Eu trabalhava em 3 empregos para garantir que ele tivesse estudo, uniforme, até levava no treino de beisebol, e achei que isso significava alguma coisa. Significava sim, mãe, murmurou Rogério. Significa tudo. É por isso que estamos aqui. Não, Rogério. Vocês estão aqui porque querem algo. Patrícia perdeu a paciência. Tá bom, precisamos de ajuda. Rogério está desempregado há 3 meses, estamos atrasados com a hipoteca, Camila precisa de dinheiro para a faculdade. Feliz agora? Radiante, respondi seca. Ele tentou aliviar. Pensamos, já que a senhora tem todo esse espaço, talvez pudéssemos ficar aqui temporariamente, até eu conseguir emprego. 6 meses, 1 ano no máximo. Olhei ao redor da minha sala impecável, depois para aquelas pessoas que me descartaram quando precisei. Então é isso. Querem mudar a família inteira para minha casa porque estão quebrados. Somos família, repetiu Rogério como se fosse senha mágica. Família,
Ri com ironia. Foi isso que vocês chamaram quando me trancaram do lado de fora? O silêncio pesado só foi quebrado quando Gustavo insistiu. O que aconteceu há 6 anos? Ninguém nunca me contou. Decidi então. Sentem-se. Vocês dois merecem saber quem seus pais realmente são. Mãe, não faça isso, Rogério pediu. Levantei a mão para silenciá-lo. Camila, Gustavo, vou contar a vocês. Há 6 anos, quando seu avô morreu, eu tinha 60 anos e precisava de um teto até me reorganizar. Seus pais me acolheram por 3 meses. Eu cuidava de vocês, ajudava nas despesas com minha aposentadoria, fazia de tudo para não atrapalhar. Eles ouviam atentos. Mas, um dia, sua mãe disse que eu estava incomodando. No mesmo dia, seu pai colocou minhas coisas em 2 malas e me deixou na varanda. Eu tinha R$ 847 e nenhum lugar para ir. Não foi bem assim, protestou Patrícia. Você interferia nas nossas decisões. Eu só fazia café da manhã e pedia para vocês dizerem por favor e obrigado, respondi seca. Se isso é minar a autoridade, então desculpe. Mas para onde a senhora foi? Perguntou Gustavo. Fiquei 6 semanas no Hotel Estrela, na Marginal Tietê. Depois, aluguei um estúdio em cima da pizzaria paulistana. Trabalhei meio período no Viveiro Moreira, ganhando R$ 15 a hora. Sorri, lembrando. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Como assim, vó? Melhor coisa? Camila arregalou os olhos. Porque descobri que não precisava de ninguém. Eu dava conta de mim mesma. E veja só, dei conta muito bem. Abri os braços mostrando a sala. Patrícia já estava irritada. Mari, isso é passado. Queremos seguir em frente, reconstruir laços. Errado, corrigi. Vocês querem reconstruir a conta bancária, e isso é bem diferente. Peguei o celular e mostrei a mensagem que tinha recebido naquela manhã. Isso veio da Ana Paula Martins, uma amiga minha que trabalha num escritório de desemprego. Ela comentou que tinha visto um nome muito conhecido passar pela mesa dela recentemente. Olhei direto para Rogério. Você não perdeu o emprego há 3 meses. Você foi demitido há 6 meses, por falsificar relatórios de despesas. O rosto de Rogério ficou mais branco do que leite coalhado. Como você? Eu sei das coisas, Rogério. Sei que a Patrícia abriu 3 cartões de crédito no ano passado e estourou todos em roupas de marca e pacotes de spa. Sei também que você refinanciou a casa 2 vezes para bancar aquelas férias chiques na Itália. E não é só que está atrasado na hipoteca, o processo de execução já está marcado para o mês que vem. O silêncio foi tão pesado que dava para ouvir o barulho do relógio na parede. Continuei. Também sei que você passava de carro na frente do Hotel Estrela, lá na Marginal Tietê, todo santo dia durante 6 meses depois de me expulsar. Sabia exatamente onde eu estava morando e o sufoco que eu passava. E mesmo assim, nunca parou para saber se eu estava viva. Os olhos de Camila se encheram de lágrimas. Pai, é verdade? Rogério não conseguiu olhar para a filha. Já a Patrícia partiu para o ataque como uma leoa. Tá bom, erramos. E você também. Poderia ter pedido ajuda em vez de sumir por 6 anos. Eu ri, mas daquele riso amargo. Pedi ajuda sim. Sabe o que eu vi? Que os meus problemas não eram problema de ninguém, inclusive de uma certa nora que me chamou de peso morto. Éramos jovens, estressados. Não, Patrícia, vocês foram cruéis. E agora querem que eu faça de conta que nada aconteceu só porque estão precisando de mim? Nesse momento, Gustavo se levantou vermelho de raiva. Isso é um absurdo. Pai, você disse que a vovó Maria das Dores tinha se mudado para a Flórida para ficar com a irmã e que não queria mais ver a gente. Nós nunca dissemos exatamente isso, tentou Rogério. Disse sim, retrucou Camila, levantando-se também. Você falou que ela escolhia uma vida nova em vez da família. Fez a gente acreditar que ela nos abandonou. Meu peito se encheu de dor e vingança ao mesmo tempo.
Essas crianças foram enganadas por 6 anos, afastadas da avó só porque os pais eram orgulhosos demais para admitir seus erros. Respirei fundo e disse em tom firme: tem mais uma coisa que vocês precisam saber. Uns 6 meses depois que me mudei, o seu pai veio me procurar. O pescoço de Patrícia virou na direção de Rogério num estalo. O quê? Você não contou para ela? Eu olhei surpresa para Rogério. Interessante, né? Ele suava tanto que a camisa polo parecia grudada nas costas. Mãe, por favor. Pois é, Rogério apareceu no meu estúdio numa terça-feira à noite. Tinha bebido, chorava feito criança, disse que sentia minha falta, que tinha cometido um erro horrível, que queria que eu voltasse. Mentira, retrucou Patrícia, mas a voz dela vacilava. Peguei meu celular e abri a foto da carta que ele deixou naquela noite. Quer que eu leia em voz alta? Era uma carta de 3 páginas, escrita à mão em papel almaço. Ele se desculpava de joelhos praticamente, dizendo que a casa estava vazia sem mim, que errou ao ouvir você, Patrícia, em vez de pensar no bem-estar da própria mãe. E o pior, no final ele implorava para não contar nada a você, porque você já tinha ameaçado deixá-lo se eu tentasse voltar para a família. Virei para Nora e disse: ele escolheu você. Escolheu te manter feliz, ao invés de fazer o certo com a mãe dele. E há 6 anos ele mente para todos vocês sobre isso. Patrícia explodiu. Você escreveu uma carta para ela pelas minhas costas? Eu estava bêbado, murmurou Rogério. Não, não estava. Pela primeira vez em meses, você estava sóbrio na cabeça. E isso te assustou. Camila chorava sem parar. 6 anos. Perdemos 6 anos com a senhora por causa dessas mentiras. Me levantei, ajeitei a blusa de seda e encarei todos. Mas a verdade é que eu não sou mais a mesma mulher que vocês expulsaram. Aquela era a quebrada, dependente, que aceitava migalhas de afeto. Essa mulher aqui é dona da Renova Verde, uma empresa de sucesso. Tenho amigos que me respeitam, funcionários que dependem de mim, investimentos que dão em 1 mês mais do que o seu pai ganhava em 1 ano quando ainda tinha emprego. O silêncio pesou de novo, até que Gustavo perguntou baixinho: então, a senhora não quer mais relacionamento com a gente? Olhei para ele e para Camila com carinho. Quero sim, com vocês dois. Vocês são inocentes nessa história. Mas seus pais, eles vão ter o que merecer. Patrícia levantou de repente, jogando fora a máscara de boazinha. Isso é um absurdo. Somos sua família, Mari. Você não pode escolher só uma parte dela. Quer apostar? Respondi, calma. Patrícia bufava. Crianças, vamos embora. Não precisamos disso. Mas Camila cruzou os braços. Eu vou ficar. Quero ouvir a versão da vovó. Camila, vamos embora! Gritou Patrícia. Não. Tenho 16 anos, descobri agora que você mentiu por 6 anos. Quero ouvir a verdade. Gustavo assentiu. Eu também. Patrícia estava prestes a explodir, mas Rogério a segurou. Talvez devêssemos deixá-los um pouco, Patrícia. Não ouse ficar do lado dela. Não é isso. Estou tentando pensar no que é melhor para os nossos filhos. Por um instante vi no olhar dele o mesmo filho que me escrevera aquela carta, dividido entre a esposa e a consciência. Mas foi rápido. Tá bom, Mari, disse Patrícia, quase cuspindo o nome. Mas não acabou. Voltaremos. Não, vocês não voltarão, a menos que sejam convidados. Essa é minha casa, e se aparecerem sem convite, mando chamar a polícia. O rosto dela ficou vermelho como tomate maduro. Você não pode nos afastar dos nossos filhos. Eu não vou afastar ninguém, mas também não vou deixar vocês usarem as crianças como chantagem. Camila e Gustavo são bem-vindos sempre. Vocês dois não, até provarem que mudaram. E como vamos provar isso? Rogério perguntou. Comecem contando toda a verdade para eles. Depois, arrumem as finanças sem vir pedir nada. Mostrem que conseguem andar com as próprias pernas. Aí, talvez, possamos falar sobre perdão. Talvez. Sorri de canto de boca.
mas não se iludam. Depois que eles foram embora, fiquei com Camila e Gustavo por mais de 2 horas. Mostrei fotos antigas, contei histórias da infância do pai deles, ouvi sobre a escola, amigos e sonhos. Eles eram bons meninos, apesar dos pais atrapalhados. Podemos voltar no próximo fim de semana? Perguntou Camila. Sempre que quiserem, garanti. Tenho 6 anos de avó para recuperar. Enquanto via o carro sumir pela entrada da mansão da família Prado nos jardins, senti algo que não sentia há tempos: satisfação. Não era bem vingança, era justiça. As mesmas pessoas que me jogaram fora agora imploravam por migalhas, enquanto eu vivia em um luxo que eles jamais alcançariam. Provei que ser descartada não significa ser inútil. Muitas vezes significa que você ficou livre para descobrir seu verdadeiro valor. E sim, às vezes a melhor vingança é viver bem. Na manhã seguinte, liguei para Cláudia Fernandes e contei tudo. E aí, como você se sente? Ela perguntou. Olhei para meus jardins impecáveis, tomei um gole do meu café na xícara de porcelana e sorri. Eu me sinto exatamente onde deveria estar. Finalmente. Algumas vitórias não precisam de aplausos. Essa foi perfeita. Obrigada por ouvir.